Bom, pessoal, vamos começar então nossa aula sobre membrana plasmática, tá? E aí, dando continuidade aí ao estudo da citologia, a próxima estrutura a ser estudada, na verdade a primeira estrutura a ser estudada é a membrana plasmática. E aí, conforme a gente vai observar aqui na sequência, nós temos aqui as partes da célula, né, que a gente já estudou. As partes das células são as estruturas parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. No entanto, pessoal, nós temos apenas presente em todos os tipos celulares a membrana plasmática e o citoplasma. Por isso que o professor deixou aqui em vermelho, certo? Nem todas as células apresentam parede celular e núcleo, certo? Mas todas as células vão apresentar quem? Membrana plasmática e citoplasma, certo? Por isso que eu deixei essas duas estruturas aqui em vermelho. Então, o assunto da aula de hoje é membrana plasmática. E para começar falando dela, eu coloco aqui para nós os três tipos celulares conhecidos. A célula procarionte, né, representado pela bactéria. Então, ela apresenta aqui, ó, a membrana plasmática. A célula eucarionte animal, também com sua membrana plasmática, aqui, ó, envolvendo ela. E a célula eucarionte vegetal, também apresentando a sua membrana plasmática aqui, envolvendo ela. Então, existe aqui em todos os tipos celulares essa estrutura. E quando a gente trata aqui da membrana plasmática em si, das funções, composição e propriedades, eu vou começar falando um pouquinho da composição, certo? Então, a composição da membrana plasmática. Todas as membranas, elas apresentam na sua constituição proteínas, lipídios e carboidratos. Mas, professor, por que o professor não colocou aqui carboidrato e só está lipídio e proteína? Porque numa membrana plasmática, nós vamos ter aproximadamente, aqui ó, 60% de proteínas, 40% de lipídios. E os carboidratos, que são os açúcares, que vocês acabaram de ver bioquímica, né? Os carboidratos são tipos de açúcares, eles são quase que insignificantes, tá? Menos de 1% presente na constituição celular, na constituição da membrana plasmática. E aí, por consequência, o que vai prevalecer são os lipídios e as proteínas. Por isso que a gente fala que a constituição da membrana plasmática é uma constituição lipoproteica. Por quê? Porque apresenta lipídios e proteínas na sua constituição. Vai ter carboidrato? Vai, mas em pequeníssimas, poucas quantidades, quase que insignificante. Quais que são as funções da membrana plasmática? De modo geral, a membrana plasmática tem algumas funções, dentre elas, proteção da célula, né, que ela vai ajudar a proteger, dar formato, estrutura para a célula, mas a principal função dela é a permeabilidade seletiva. O que é a permeabilidade seletiva? É a função que a membrana plasmática tem de fazer com que controle o que entra e sai da célula. Então, tudo que for entrar na célula, que veio da parte externa do meio extracelular, e tudo que for sair da célula tem que passar obrigatoriamente pela membrana plasmática. E ao passar pela membrana plasmática, é ela que faz esse controle. Então, é como se ela fosse uma fronteira, uma alfândega, controlando aquilo que entra e aquilo que sai da nossa célula, certo? E, por fim, as propriedades da membrana plasmática. Toda membrana plasmática apresenta elasticidade. Quando a gente olha o desenho de uma célula, né, dá a impressão que a membrana plasmática ela é uma estrutura fixa, imóvel. E não, ao contrário, ela vai ter uma certa flexibilidade. Tanto que nós conseguimos, no microscópio, observar essa movimentação da membrana plasmática. Então, é a possibilidade de elasticidade. Até para quê? Para que a célula possa se mover. Por exemplo, um leucócito que precisa sair lá de dentro do vaso sanguíneo e agir lá, por exemplo, numa ferida ou num lugar que está tendo infecção. Então, essa leucócito, que é uma célula, vai sair aí pelas paredes do epitélio, indo exercer sua função lá no nossa região de infecção, na ferida e etc.
Outra propriedade da membrana plasmática é a regeneração. Toda membrana plasmática tem a possibilidade de se regenerar. Quando uma célula sofre algum tipo de lesão ou que a membrana plasmática acaba se desfazendo ou tendo uma ruptura, novos fosfolipídios e proteínas vão ser produzidos internamente e vão ir constituir esse pedaço da membrana que acabou se regenerando. Então, funções, composição química e propriedades da membrana plasmática, certo? Então, aqui novamente, esse slide aqui vai repetir um pouquinho, falando das funções, né? Já falei agora para vocês no início, que ela vai dar a função de proteção. Formato característico. Professor, o que é esse formato característico? Dependendo do tipo de tecido e órgão, as nossas células têm um formato. Vamos lembrar lá, por exemplo, do tecido nervoso. Os neurônios, eles têm aquele formato, né? Que é um formato todo reticular, todo cheio de prolongamentos e apresentando o axônio, que é longo. As células da nossa epiderme, o nosso epitélio, ele é pavimentoso, ou seja, são células achatadas. Já os adipócitos, que são células de gordura, eles vão ser células circulares. Isso serve tanto para animais quanto plantas ou qualquer outro ser vivo. Todos os seres vivos vão apresentar um formato específico da célula de acordo com o tecido e com o órgão que eles formam. Selecionar. Aqui está a principal função da membrana plasmática, permeabilidade seletiva, que é controlar o que entra e sai de dentro dela. Tanto que essa aqui é a principal função que eu já coloquei aqui ó, em caixa alta e vermelho, para dar bastante destaque a essa função. Novamente, falando um pouquinho da composição química, aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês. Olhem aqui, esse é o desenho de uma membrana plasmática, certo? Ela é composta por lipídios, do tipo fosfolipídios. Vocês acabaram de estudar em bioquímica que os fosfolipídios são os lipídios que compõem as membranas celulares. E aí a gente já vai retomar ele para ver como que é a parte hidrofílica, hidrofóbica e tal desses fosfolipídios. E proteínas. Aí vocês olham aqui e falam assim, mas professor, eu estou vendo muito mais fosfolipídio do que proteínas. Então, como que é 60% de proteínas e apenas 40% de fosfolipídios? Os fosfolipídios são moléculas pequenas, não tem alto peso molecular. Já a proteína é uma molécula grande, pesada. Vocês acabaram de ver que a proteína é constituída por inúmeros aminoácidos, né? Então, ela na estrutura tridimensional, na estrutura quaternária, ela acaba sendo de alto peso molecular. Então, ela acaba tendo uma prevalência na constituição da membrana plasmática. E os açúcares, que a gente não está vendo aqui, eu já vou expor daqui a pouquinho quando a gente vê a estrutura geral da membrana. Agora a gente vai passar a estudar cada um dos constituintes da membrana plasmática, certo? Vamos estudar primeiro os lipídios, né? Para entender como que eles são, como que eles estão organizados, tá? E na sequência a gente já vai estudar as proteínas. Então, olhem aqui. Lipídio. Qual que é o tipo de lipídio que forma a membrana plasmática? Vamos recapitular. Os lipídios são substâncias orgânicas que compõem a célula. Acabamos de ver isso lá na bioquímica, certo? Aí, o que forma as membranas celulares? O fosfolipídio. O fosfolipídio, ela é uma substância anfótera. O que é anfótera? Tem caráter polar e apolar. Polar é tudo aquilo que tem atração pela água. E apolar é aquilo que tem repulsão pela água. O termo polar e apolar é um conceito mais químico. Na biologia, nós utilizamos para todas as substâncias e estruturas que têm afinidade pela água o termo hidrofílica. Hidrofílica é a parte do fosfolipídio que tem atratividade pela água. Então, vai ser a cabeça do fosfolipídio. Já a cauda do fosfolipídio tem repulsão pela água. Então, a gente chama ela de hidrofóbica. Então, cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. Isso justifica o fato do porquê que a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios. O que é uma bicamada de fosfolipídios? Olhem aqui no esquema. Eu tenho aqui a primeira camada e aqui a segunda camada. Então, uma
2 camadas de fosfolipídios. Observem que as cabeças estão dessa camada voltada para o meio extracelular e as cabeças aqui estão voltadas para o meio intracelular. Por quê? Qual que é o constituinte em maior quantidade dentro das células de todos os seres vivos? Água, certo? Água é a substância em maior quantidade nos seres vivos. As células dos seres vivos são formadas em torno de 70 a 75% de água. Como no citoplasma é repleto de água, as cabeças vão ficar voltadas para onde? Para o espaço intracelular. Como os seres vivos, a maioria deles são formados por vários tecidos, por várias células, a maioria dos seres vivos são multicelulares, nós vamos ter aqui água, substâncias fora da célula, no espaço que fica entre elas, no espaço intercelular. Então, as cabeças também ficam voltadas para o lado que tem água. E as caudas, que são hidrofóbicas, acabam voltando-se para si mesmo. Então, apolar se relaciona com apolar, caudas, e polar se relaciona com polar. Já que eu tenho água fora e água dentro da célula, as cabeças que são hidrofílicas, atraídas pela água, ficam voltadas para esses dois lados. Tratando-se das proteínas que formam a membrana plasmática, nós vamos ter 2 tipos básicos de proteína: as proteínas extrínsecas e as proteínas intrínsecas. As proteínas extrínsecas ou periféricas, eu posso chamar por esses 2 conceitos, extrínsecas ou periféricas, são aquelas que ficam nas extremidades da membrana plasmática, não atravessam a bicamada de fosfolipídios. Olhem aqui, aqui eu tenho uma camada, 2 camadas de fosfolipídios. Opa, deixa eu retornar aqui. 2 camadas de fosfolipídios, certo? E aqui essa proteína está apenas na periferia, tá? Aqui eu tenho outra proteína periférica, aqui outra proteína periférica. No entanto, existem tipos de proteínas que atravessam a membrana plasmática, indo de um lado da bicamada até o outro. E aí, então, são chamadas de proteínas intrínsecas ou proteínas integrais, que atravessam a membrana plasmática. Os 2 tipos de proteínas vêm com a seguinte função: fornecer estrutura para a membrana plasmática. Ah, professor, verdade, quando a gente estuda proteínas lá na bioquímica, qual que é a principal função das proteínas? Conferir estruturas para as células, para os seres vivos. Então tá aqui, ó. Por isso que a membrana plasmática não se rompe. Em qualquer tração, torção, esbarro, ela fica íntegra, porque a proteína está ali junto com o fosfolipídio para contribuir conferindo essa estrutura. Aproveitando esse desenho aqui, eu já vou falar dos carboidratos, tá? Os carboidratos que formam a membrana plasmática estão aqui representados, ó. Os carboidratos são nesse formato aqui, porque ele é formado por uma estrutura glicosídica, que nós chamamos de glicocálix. Qual que é a função do glicocálix? Reconhecimento. As células animais apresentam o glicocálix e sempre o glicocálix vai estar voltado para fora da célula, ou seja, para o lado externo, para a parte extracelular. Por quê? Para conferir esse reconhecimento. Como assim, professor? Se eu entro em contato, por exemplo, com uma bactéria que vai me causar uma doença no intestino, a bactéria pode entrar pela boca, pode entrar pelo nariz, pode entrar pela mucosa do olho, e ela não vai agir no pulmão, no coração, no cérebro, no estômago, no fígado, no rim. Ela vai ir e vai ter o seu poder de infecção lá no intestino. Por quê? Porque ela vai entrar em contato com as células intestinais e vai reconhecer ela pelo glicocálix. Mesma coisa a questão do coronavírus. Por que quando eu adquiro o coronavírus, ele vai causar uma infecção nas vias respiratórias, principalmente aonde? No pulmão. Porque o glicocálix das células pulmonares vai fazer o reconhecimento para que o vírus ataque ele, certo? Para que o vírus acabe adentrando a ela. Então, o glicocálix vem principalmente com a função de reconhecimento. Não só doenças, vamos supor aí, por exemplo, um hormônio que é produzido na cabeça, ele lá na hipófise, né, que é a glândula mestre,
cai esse hormônio na corrente sanguínea e ele vai agir lá, por exemplo, no ovário, ou nos testículos, ou no pâncreas, ou na tireoide. Então, como que esse hormônio sabe que da corrente sanguínea tem que ir para esses outros órgãos? Devido ao glicocálix. Inclusive, o glicocálix tem relacionado até mesmo com a tipagem sanguínea. Os tipos sanguíneos são relacionados, o A, B, AB e O, de acordo com o glicocálix. Continuando nas proteínas presentes na membrana plasmática, aqui eu tenho uma ilustração dos diferentes tipos de proteínas que podem existir na membrana. Por exemplo, interpretando aqui o nosso desenho, essas duas faixas cinzas representam a minha bicamada de fosfolipídios. Então, as proteínas estão aqui mergulhadas nessa bicamada. Eu tenho proteína transportadora, por onde a substância que entra e sai na célula vai ir perante essa proteína, né, nesse fluxo de entrar e sair. Tenho proteína de Elos, que pega a substância lá fora, aqui representado pelo amarelinho e pelo laranjado, pega lá fora e vem para dentro, ou de dentro e vai para fora. As proteínas receptoras, que quando a substância se liga a ela, ela manda sinal químico informando a célula que recebeu a determinada substância, e ainda as enzimas, que vocês já estudaram e que sabem que tem a função de catalisar as reações químicas. Então, as proteínas exercendo aí a função estrutural e, por vezes, de transporte para dentro e para fora da membrana plasmática. E aí aqui, para encerrar essa primeira parte, eu apresento a membrana plasmática como um todo. Quem foram os primeiros estudiosos que estudaram a estrutura da membrana plasmática? Singer e Nelson. Foram os dois grandes cientistas que descobriram e estudaram essa estrutura, tanto que eles deram o nome de modelo do mosaico fluido. O modelo do mosaico fluido é justamente esse nome porque as peças vão se encaixando como se fosse um mosaico. E aí, nós vamos ter aqui toda uma estruturação, certo? Dessa membrana plasmática. Então, observem aqui a bicamada de fosfolipídios e as proteínas inseridas nessa bicamada. Juntamente com as proteínas, nós vamos ter as moléculas de carboidrato em bem menor quantidade, formando o glicocálix. Uma dica bem importante, como que eu sei qual que é a parte extracelular e qual que é a parte intracelular analisando uma membrana plasmática? O glicocálix sempre vai estar voltado para o espaço extracelular. Então, aqui é o espaço extracelular, obviamente a substância vem, liga-se a ele e reconhece para saber se é naquele órgão, naquele tecido, naquela célula que vai agir. E a parte que não tem glicocálix é a parte do espaço intracelular, ok? Então, a estrutura, a composição e a função da membrana plasmática. Olá, pessoal! Dando continuidade ao estudo da membrana plasmática, nós já estudamos aí a respeito da estrutura e composição da membrana, já vimos o transporte pela membrana, transporte passivo, difusão e osmose, o transporte ativo e o transporte em massa, né? A endocitose e a exocitose. Para continuar a respeito desse conteúdo, hoje nós vamos ver as especializações da membrana plasmática. O que são especializações? São estruturas que se formam na membrana plasmática de certos tipos de tecidos e células que vão auxiliar no funcionamento, na função da célula, da membrana plasmática lá na célula. Então, eu inicio relembrando a estrutura da membrana plasmática conforme, né, o modelo de Singer e Nicholson, ou Nelson, certo? O modelo do mosaico fluido. A bicamada de fosfolipídios com proteínas intrínsecas e extrínsecas e a presença do glicocálix, que inclusive é assunto da nossa aula de hoje, certo? Então, existem inúmeras especializações da membrana plasmática, certo? Dentre elas, as microvilosidades e as invaginações, certo? Ou as estruturas que vão formar essas aderências, aumentando aqui o processo de estruturação da membrana plasmática. Então, as microvilosidades são especializações que ocorrem principalmente em células do intestino ou de algumas partes do estômago, que são essas formações como se fossem dedos aqui sobre a membrana plasmática. Qual que é a função das microvilosidades?
aumentar a superfície de absorção. Observem que eu tenho a membrana plasmática aqui plana, reta, e aqui eu tenho a membrana plasmática toda cheia de voltas. Onde que eu vou ter maior superfície? Aonde eu tenho maior possibilidade, né, de interação com a célula. Então, a microvilosidade ela aumenta a superfície de absorção, certo? As invaginações ou as interdigitações, certo? Aqui representadas, são estruturas curvadas que se formam dobrando ambas as membranas plasmáticas das células que formam o tecido. Então, aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra célula, e entre essas duas células vai haver pontos de dobra, onde as membranas plasmáticas se unem dobrando-se. Para quê? Para aumentar a adesão e a ligação. Esse tipo de especialização, ela vai ocorrer principalmente em tecidos, células que precisam fazer revestimento, proteção. Então, para elas ficarem fortemente unidas, ocorre esse processo de dobra aqui, podendo ser chamado de, principalmente, interdigitações, certo? Que ocorre nas membranas plasmáticas. Outras estruturas que são especializações são os desmossomos ou hemidesmossomos. Os desmossomos e hemidesmossomos são estruturas que, assim como a interdigitação, vêm para realizar a função de união e suporte entre duas células. Aqui, novamente, eu tenho desse lado uma célula, né? Inclusive, aqui eu posso ver as microvilosidades. E aqui outra célula. E essa aqui é a membrana plasmática. Membrana plasmática da célula 1, membrana plasmática da célula 2. Unindo as duas membranas plasmáticas, eu vou ter os desmossomos, que são estruturas proteicas, as proteínas chamadas caderinas, que vão unir essas duas células, fazendo um ponto de forte adesão. Isso significa, então, que o tecido vai fazer o quê? Vai proteger, vai dar suporte para aquela estrutura, para aquele órgão no qual as células estão se unindo para formar. Muitas vezes, como essas aqui são especializações específicas de tecidos, certo? Vamos supor o tecido epitelial que forma a nossa pele, vai ter a formação apenas de uma parte do desmossomo. Então, observe que o desmossomo são duas unidades, uma de uma célula, outra de outra. O hemidesmossomo, como o próprio nome diz, meio desmossomo, só vai estar associado quando a célula, e no caso essa daqui é a epitelial, se unir a um outro tipo de tecido. Aqui eu tenho célula epitelial unido a tecido conjuntivo, que está representado aqui por essa faixinha amarela. O tecido conjuntivo não tem formação de desmossomo, então eu só vou ter ele do lado da célula epitelial. Então, desmossomo e hemidesmossomos, utilizando ali, aumentando a aderência, firmando a união de uma célula com a outra. Para resumir e ter a visão geral, né, de toda essa estrutura, aqui eu tenho a esquematização. Ó. Aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra, eu observo aqui as microvilosidades, aumentando a superfície de absorção, e aqui os desmossomos unindo uma célula com a outra. Então, o desmossomo de uma célula e o desmossomo de outra. E aqui embaixo, um hemidesmossomo. Fazendo o quê? Fazendo toda a estruturação, toda a união dessa célula epitelial com a membrana basal. Existem outras especializações da membrana, mas elas são pouco estudadas e até têm deixado de ser cobradas nos vestibulares e nos processos seletivos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente, pessoal, com as microvilosidades. É um assunto que aparece muito nos processos seletivos, certo? Por quê? Porque está associado a diversos processos fisiológicos dos sistemas, principalmente do sistema digestório, aumentando a capacidade de absorção de nutrientes pelo intestino. E aí, por fim, nós vamos estudar os revestimentos celulares. Além da membrana plasmática, as células, com exceção da célula animal, podem apresentar parede celular. Quais tipos de célula apresentam parede celular? A célula vegetal vai apresentar uma parede celular que é de origem celulósica, então a celulose é a substância principal formando essa parede celular. Os fungos filamentosos multicelulares apresentam uma parede celular em volta de suas células. Só relembrando, qual que é a célula que forma o fungo? As hifas.
Então, existe um nome especial para a célula que forma o fungo. E as hifas, além da membrana plasmática, também têm externamente uma parede celular. Qual que é a diferença da célula vegetal para a hifa? A quitina é a substância que forma a parede celular dos fungos. E, por fim, as bactérias, não são todas, tá? Algumas bactérias não apresentam parede celular, mas as bactérias que têm um certo teor de resistência vão apresentar uma parede celular externamente à membrana plasmática formada de proteína e carboidrato, por isso proteoglicana. Então, muita atenção. Célula vegetal, parede celular celulósica, composta por celulose. Parede celular de fungo, substância que vai formar ela, quitina. E parede celular de bactéria, proteoglicana. Lembrando sempre, a parede celular sempre está externamente à membrana plasmática. Ela aparece na seguinte ordem: parede celular e internamente a ela a membrana plasmática. Qual que é a função da parede celular? Proteção. A maior função dela, certo, é proteger esses tipos celulares, certo? E por fim, uma estrutura que a gente já estudou lá na estrutura e composição da membrana plasmática é o glicocálix. Como o próprio nome diz, o glicocálix é composto por carboidrato, moléculas de glicose. Essas moléculas de glicose, elas vão ter uma função. Formando o glicocálix, ela vai agir fazendo reconhecimento. Então, olhem aqui está uma célula animal, certo? E ela vai estar aqui toda revestida, todos esses filamentos que vocês estão vendo é o glicocálix. E aqui a membrana plasmática com sua bicamada de fosfolipídio. Para ver e entender melhor, observem aqui ao lado que eu coloquei novamente a estrutura da membrana plasmática, ou seja, a bicamada de fosfolipídios, né? Aqui, as proteínas, né? Os diferentes tipos de proteína, e externamente aqui o glicocálix, formado por carboidrato. Então, por isso que a gente chama de uma estrutura proteoglicana, certo? Porque vai ter proteína, lipídio e carboidrato. Lembrando sempre, o glicocálix é exclusivo de célula animal. Qual que é a função dele? Reconhecimento. Ele vai fazer o reconhecimento e até por vezes proteção. O glicocálix pode estar associado até aos tipos sanguíneos, né? Pode estar associado à imunidade, ao reconhecimento para que certos antígenos, bactérias, fungos, vírus, protozoários invadam certos tipos de células específicos. E sempre que eu vejo que uma célula tem glicocálix, eu consigo me orientar onde que está a parte externa e interna da célula, porque o glicocálix sempre está para a parte exterior, então, ou seja, para o lado extracelular, certo? Então, aqui eu tenho o meio intracelular, o citoplasma, e aqui o meio extracelular. Então, essas foram as especializações e estruturas que podem revestir a célula, além da membrana plasmática, certo?